Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai filmar mais um carro aqui para vocês e o tema hoje vai ser esse lindo Fusca Itamar 1995. Pessoal, tô filmando rapidão aqui antes que a chuva chega. Se bater esse vento no microfone, tô tentando aqui tampar o microfone para não fazer tanto barulho, mas o microfone do celular é um pouco sensível. Peço desculpas a vocês aí, certo? Vamos lá. Esse Fusca Itamar aqui, ele é 1995, penúltimo ano de fabricação do Fusca Itamar aqui no Brasil e pertence ao nosso amigo Ricardo, que fez uma reforma completa nele, né? Fez uma restauração completa nele, interior, pintura e etc. Ele comprou recentemente e finalizou a restauração também recentemente. Vamos pegar um pouquinho da história e depois a gente vai ver um pouquinho das diferenças desse Fusca para os Fuscas que eram fabricados anteriormente. A Volkswagen, ela encerrou as produções do Fusca oficialmente aqui no Brasil em 1986. Então, em 1986 eram fabricados as últimas unidades oficializadas aí pela Volkswagen aqui no Brasil. Porém, em 1992, finalzinho de 92, o presidente Itamar Franco, ele assume a presidência após o impeachment do Fernando Collor. E por ele ter um certo apreço pelo Fusca e pelo presidente que tinha lançado ele primeiramente, ele quis retomar a produção do Fusca aqui no Brasil. E aí ele fez diversas manobras políticas para fazer com que a Volkswagen tivesse interesse de fabricar o Fusca ainda aqui no Brasil. Em 1992 estava havendo já uma questão, um critério de incentivo aos carros populares até 1.000 cilindradas, e o Fusca Itamar, ele é um Fusca 1.600 cilindradas. A desculpa era que, para ganhar a isenção do imposto e ser convidativo ao público, a desculpa era que esse carro, ele iria, por ele ser a ar, né, a lei falava assim, ó, todo carro até 1.000 cilindradas ou fabricados a ar tem descontos do imposto XXX, né? Então foi meio que uma manobra política para a Volkswagen conseguir implantar esse carro novamente no mercado. Em 1992 entrou o Itamar, ele fez toda essa manobra. Em 1993 começou-se a fabricar novamente o Fusca Itamar aqui no Brasil. O Fusca Itamar, ele vinha com diversas melhorias, inclusive ele poderia ter um motor a álcool, dupla carburação de 1.600 cilindradas. E ele já contava com catalisador por critérios de legislação ambiental da época. E algumas melhorias também estruturais, questão de chaparia e assim por diante. Ele era um carro mais bem resolvido do que os fabricados antes de 1986. Só que, infelizmente, se a gente olhasse o mercado na época, nós tínhamos carros muito melhores do que o Fusca. Pessoal, não estou falando mal, mas é uma característica, questão de qualidade, não é questão de paixão. Por exemplo, você tinha a própria Volkswagen, contando com o Gol quadrado, por exemplo, que já estava quase 10 anos aí no mercado. Você tinha um Gol quadrado que vendia muito, como sendo popular da época. Você tinha o Corsa da Chevrolet, Corsa Wind. Você tinha o próprio Fiat Uno, o Mille, né? Que também era o carro popular da época e etc. E aí, quando você olhava para o mercado, não tinha por que querer ter um carro do século, da década de 50, né? Do mesmo século, né, pessoal? Mas da década de 50 na década de 90. Porque se você olhar o Fusca, não houve modificação nenhuma praticamente. Ele é o mesmo carrinho lá da década de 50. Então, as vendas não emplacaram muito bem. Reza a lenda, pessoal, que a Volkswagen topou fazer o Fusca de novo para poder incentivar as vendas da perua Kombi, que também ganhava os incentivos fiscais da época. Então a jogada foi essa, olha,
O Fusca ele vai ser isento de imposto, incentivo fiscal, e a Kombi também vai ganhar um incentivo fiscal. Dizem também que os estudiosos, pessoas que entendem mais, diz que o Fusca Itamar ele não deu lucro para a Volkswagen, mas as coisas meio que ficaram balanceadas, porque o que ela perdia no Fusca ela ganhava na Kombi, tá? Então nós temos aí esses critérios interessantes para a época. Imagina, né? Você paralisar a fabricação de um veículo. Imagina, a Chevrolet para de fabricar hoje o Onix, daqui 8 anos ela volta a fabricar o Onix. Cara, não faz sentido, né? Mas foi isso que aconteceu na década de 90, certo? Então aqui está o Fusquinha e alguns detalhes que eu consigo lembrar para trazer aqui para vocês. Algumas informações interessantes aqui que eu consigo trazer para vocês relacionado ao Fusquinha, certo? De diferença, o que ele tinha de diferença? Uma característica interessante da época é esse adesivo, esse friso lateral, tá? Os para-choques, eles eram metálicos e pintados na cor do veículo. Então, se o veículo era branco, era azul, era vermelho ou cinza como esse, o para-choque acompanhava a cor do veículo e tinha esse detalhe, esse borrachão que fazia parte do para-choque, tá? Então tinha essa borracha dando acabamento, tá? A tampa de combustível seguia característica da época, dos últimos Fuscas que foram fabricados. E o interior aqui tem uma questão bem interessante, pessoal. Olha só. Quando você olha para o banco e para o volante, são os mesmos bancos e volantes do Volkswagen Gol da época. Eu lembro que meu pai teve um Golzinho 1992 e ele tinha exatamente esse acabamento de banco, tá? Desculpa aí pelo barulho, pessoal. Tinha esse mesmo acabamento de banco e os mesmos volantes. Aqui no painel, o Fusca ele conta com um aplique de plástico, tá? Parecido com os Fuscões 1500 até do ano 74, mesmo aplique, vamos dizer assim, certo? Papelão de porta também acompanhando bem o critério da Volkswagen na época, com o Gol. A headliner também do mesmo tecido, do mesmo material do Volkswagen Gol. Se eu não me engano, até o retrovisor é o mesmo, tá, pessoal? Me corrigem se eu estiver errado, coloca aí se eu estou errado, me ajudem, tá? Eu não sou um especialista no assunto. Tudo que eu faço aqui, os vídeos que eu faço desses carros que aparecem aqui, pessoal, é tudo no improviso, tá? Eu tento explicar aquilo que eu entendo. A tampa do porta-malas, olha eu. A tampa do motor ganha as mesmas estrias, né, os mesmos furos da versão do Fuscão 1973, por exemplo, 1500. O farol acompanha os últimos faróis fabricados, os últimos anos de farol. E uma grande diferença que tem é a saída do escapamento ser somente de um lado, tá vendo? Então o escapamento só sai desse lado, diferente de todos os outros Fuscas que eram duas saídas centrais. E tem um critério interessante, tem essa saída desse lado aqui, pessoal, tá vendo? Tá vendo que ele sai lá em cima, ó, no paralama? Por quê? Porque ele teve que acomodar um catalisador. Por legislação ambiental da época, ele passou a ter um catalisador. Antigamente o Fusca tinha escapamento direto. Para atender as legislações ambientais, ele teve que ter um catalisador e aí teve que ter uma mudança estrutural no Fusca nessa lateral. E aí gerou um problema, porque ocorria o sobreaquecimento da lanterna do lado esquerdo.
Então eles tiveram que fazer uma proteção, fizeram um estudo aqui que eu não sei dizer agora certinho, para resolver esse problema da possibilidade do sobreaquecimento do farol esquerdo, tá? O motor, ele é praticamente o mesmo que conhecemos, certo? Então nós temos o motor 1600 da Volkswagen e agora ele conta com dupla carburação, tá? Então você tem carburação, um carburador aqui, certo? E outro carburador desse lado aqui, e ele também poderia ser a álcool, tá? O Fusca, ele tinha, se eu não me engano, 3 versões de acabamento. O Fusca Itamar, ele poderia ter 3 versões de acabamento: a versão 1, a versão 2 e a versão 3. Porém, eu não lembro e não consigo identificar qual que é a versão desse daqui, tá? Ou se na hora da reforma foi seguido realmente alguma versão, certo? Então, basicamente é isso. Um pouquinho das informações, peço desculpas aí pelo vento. Eu não sou perito em Fusca, a gente se interessa por algumas versões. Então, por exemplo, eu tenho um Fusca 1500 1973, então eu me aperfeiçoei um pouquinho mais nessa versão do Fusca, tá? E, por exemplo, Itamar, que é uma grande curiosidade. Tem uma outra curiosidade importante também, pessoal, que o Fusca Itamar, ele não foi reconhecido pela Volkswagen na época que ele foi colocado na linha de produção novamente. Então a Volkswagen alemã foi contra, tá? Para ela não houve essa geração de Fusca, então para eles não consideram ele como um Fusca, certo? Então tem um certo probleminha aí com relação a isso. Outro critério interessante é que as últimas versões de Fusca, as últimas unidades do Fusca ficaram empacadas nas concessionárias. E reza a lenda que muitas concessionárias, colocavam assim: compre o Santana topo de linha e ganhe um Fusca Itamar. Então, assim, na compra do carro topo de linha, um Santana topo de linha, você ganhava o Itamar. Olha só que coisa, porque realmente os carros ficaram totalmente empacados aí na concessionária, não vendia, não tinha saída, e realmente foi um desejo político, né? O desejo do próprio presidente Itamar Franco, no qual originou o nome desse Fusca, né? Então ele é conhecido, apesar de não ser esse nome o nome oficial do veículo, ele é conhecido aí como Fusca Itamar, certo? Mas não é o nome do Fusca oficialmente, tá certo, galera? Então agradeço muita atenção de todos vocês, obrigado por permanecerem no canal até o momento. Agradeço muito aí por todos que ficaram até aqui. Espero que tenham gostado um pouquinho das curiosidades desse lindo Fusca Itamar do nosso amigo Ricardo. Cara, e tá muito bonito. Você aí pelo vídeo talvez não dá pra ver os detalhes, mas ele tá muito bem acabado, tá com uma qualidade de acabamento, detalhes, interior cheiroso, bonito, gostoso, tá bacana. E é um carro que cada vez mais fica mais difícil da gente encontrar aí no mercado, e os preços estão cada vez mais elevados, tá certo? Então é isso, agradeço a todos aí, curta, compartilha, manda para os amigos. Se não conhecia as informações, deixa um comentário. Se eu falei alguma coisa errada, deixa no comentário também, eu posso errar. E é isso aí, um grande abraço a todos. Valeu, galera. Show! Galera, aproveitando que o Ricardo tá saindo, tem mais uma curiosidade interessante. Quando a Volkswagen anunciou que ia voltar a fabricar esse carro, ela teve que correr comprar das autopeças as prensas de volta. Então só mais essa curiosidade, foi um reboliço, porque ela já tinha vendido as prensas e ela teve que comprar tudo de novo. Valeu!